Boa noite, pessoal! Estou trazendo um conteúdo para vocês, no inicial, no básico, para que vocês tenham esse entendimento e possam aprender melhor como manejar essas ferramentas em seu favor. Primeira coisa que nós vamos deixar claro é como que funciona o desenvolvimento de front-end web. Afinal, o desenvolvimento para um website ou uma aplicação web, seja na internet ou seja numa rede interna, nós dizemos que é o desenvolvimento front-end web. E as tecnologias para desenvolvimento front-end web incluem HTML, CSS, JavaScript, entre outras tecnologias. E temos vários exemplos de softwares que podem interagir com essas tecnologias. Um exemplo são os navegadores web. Navegadores como, por exemplo, o Chrome, como o Firefox. Outros exemplos de software para interação são WebViews, que são softwares conversores para aplicações nativas do celular. Então, nesse caso, usando uma ferramenta como Cordova, é possível transformar o desenvolvimento web com a aparência de um aplicativo de celular. Com o aprendizado do desenvolvimento front-end, são formados alguns profissionais em diferentes níveis como front-end developers, web developers e muito mais. E para quem aprende essas tecnologias de como formatar os seus sites, como colocar o melhor estilo e como fazer com que esse estilo e essa interação sejam fluidas, e com essas tecnologias de HTML, CSS e JavaScript que vamos apresentar, existe um campo muito grande de atuação profissional, como citamos, os front-end developers, web developers e muitos outros profissionais. O que é HTML? HTML é uma linguagem de marcação utilizada para a criação de páginas dos sites da internet. E HTML significa Hypertext Markup Language, linguagem de marcação de hipertexto. O HTML é responsável pelas estruturas das páginas que serão mostradas no navegador. Então, toda estrutura e todo formato de site são feitos através de uma linguagem de marcação chamada HTML. HTML é uma linguagem de marcação usada para a criação de páginas da internet. E significa Hypertext Markup Language, ou na tradução livre, linguagem de marcação de hipertexto. Mas para que serve o HTML? Ele é responsável pela estrutura das páginas que serão mostradas no navegador. Toda a estrutura do HTML, que é formada pelo cabeçalho, pelo corpo e pelo rodapé, é a parte da estrutura importante para que o site seja formado. Não estamos ainda falando de formatação e nem de interação. Estamos falando das bases. As bases para construir os elementos que vão aparecer nas páginas. Neste caso, essa camada é uma camada estrutural, porque faz parte da estrutura de um site, por exemplo. Seguimos adiante com alguns elementos do HTML e seus exemplos. As tags do HTML, que são como uma linguagem de marcação, o HTML tem tags. Deve obedecer alguns critérios como: tags são elementos com abertura e fechamento. Então, se nós temos o HTML como tag, temos o fechamento do HTML. Se temos o título como H1, temos o fechamento também como H1. Elementos podem ser alinhados, isto é, os elementos podem conter outros elementos. Então, nesse exemplo, HTML fecha HTML, body fecha body e H1 fecha H1, sendo que HTML tem um fechamento, mas tem um elemento body por dentro dele. O body tem um fechamento, mas tem um elemento H1 dentro dele. Dentro do HTML temos alinhamento do body do elemento H1, como o texto título. Existem elementos chamados vazios, que não tem fechamento. Exemplo, BR para quebra de linha. Então, salvo essas exceções, como BR, no geral, os elementos são alinhados, têm abertura e fechamento. HTML também não é case sensitive. Isso significa que o P de parágrafo minúsculo ou P de parágrafo maiúsculo vão ter exatamente o mesmo funcionamento. HTML possui atributos. Então, a tag A, por exemplo, possui um atributo chamado href. Sendo assim, para definir um link de um site, é possível usar esse atributo. Exemplo, a href curto código, que quer dizer um link que vai direcionar para curtocódigo.com com o nome curta. Então, esses são vários exemplos de elementos HTML focados em HTML5. O importante de dizer desses elementos é que eles podem servir de forma estrutural e clara para formatar um site, onde nós temos um cabeçalho, temos um rodapé, temos a navegação desse site, as seções e artigos que são dinâmicos, assim como a site que pode ser um conteúdo ao lado desse conteúdo inicial e principal, que é o conteúdo de artigos. Informando o que é CSS. CSS significa Cascade Style Sheets, ou folhas de estilo em cascata.
O CSS é uma linguagem responsável pela apresentação das páginas dos sites de internet. Dessa forma, o navegador mostra os elementos HTML formatados na tela. Se antes nós tínhamos apenas a estrutura, no exemplo do HTML, no exemplo do CSS, nós temos a total apresentação desses elementos. Então as cores e os formatos ficam bem claros e a apresentação do site fica muito mais atraente e fica muito mais dinâmica. Seguimos aqui falando um pouco sobre CSS. O CSS dá agilidade ao seu trabalho e é possível ajustar o layout das páginas web de forma simultânea. Os elementos do CSS devem obedecer a alguns critérios como: elementos HTML recebem definição das regras de formatação. Para que essas regras sejam aplicadas, os elementos devem ser formatados de acordo com os seletores. E os seletores definem quais elementos devem ser formatados, sendo que os principais seletores são seletores por tag, por class e por ID. Então imagine que nós temos todas as tags HTML para poder construir e iniciar o nosso site. Temos o HTML, temos o cabeçalho, temos um corpo, e a partir disso nós temos tanto os elementos que serão formatados, os quais estarão na linguagem de marcação HTML, como parágrafos, nesse exemplo, quanto as formatações de estilo CSS. Desta forma, após utilizarmos a tag head, nós teremos o fechamento da mesma, porém, no conteúdo teremos uma tag chamada style. Essa tag chamada style terá toda a formatação que será utilizada nesta página para que o CSS seja estabelecido nos elementos. Dessa forma, todo o elemento P de parágrafo, por exemplo, obedecerá à família de fontes Arial. Ou seja, se tivermos a fonte Arial instalada no navegador, ela será exibida e formatada. Se falamos primeiramente de formatação através da tag parágrafo, nós teremos o seletor também por classe. Desta forma, com um ponto, representamos que estamos formatando uma classe. A classe tem nome P, red, para indicar que a formatação de parágrafo será feita através da cor vermelha. E essa classe será aplicada na linha 14, com P red. Então, além de usar a fonte, que será comum aos 3 parágrafos, o componente que tem a classe P red poderá ser formatado com a cor vermelha. Por fim, nós usamos a marcação de atributos por ID. Essa marcação de atributos por ID indica que aquele elemento tem um identificador único. Neste caso, foi escolhido First P Red Bold, primeiro parágrafo vermelho e negrito. Desta forma, quando o ID que foi estabelecido neste componente for encontrado pelo CSS, ele irá aplicar as formatações cor vermelha e negrito, que é representado pela fonte weight bold. Seguimos em frente aplicando o CSS em outros exemplos práticos. Temos o exemplo de aplicar diretamente no elemento, em que, ao invés de colocarmos uma tag style dentro do head, nós utilizaremos a formatação CSS dentro de cada tag. Então o body terá um style como atributo e formatando o fundo, no caso, background color white, como está nesse exemplo. Em seguida nós temos um título chamado H1. Este título terá essa cor teal e terá o padding com 30 pixels, tendo a cor formatada no texto e também um espaçamento de padding de 30 pixels. Em seguida, a tag parágrafo terá apenas a cor teal e o texto não terá margem alguma, pois o padding foi aplicado apenas no H1. Também podemos aplicar de forma prática em um arquivo separado. Neste caso, criaremos um arquivo chamado CSS, no caso deste exemplo mystyle.css, e este arquivo será referenciado pelo arquivo HTML, onde tem a estrutura da página HTML, com a tag chamada href. Então href mystyle apontará para o arquivo CSS. O HTML será um arquivo separado, chamado, por exemplo, mystyle.html. Então percebam que o arquivo HTML e a formatação CSS estão separados, são em arquivos separados. Logo, é possível ter uma grande possibilidade de reaproveitamento
desse arquivo e dessa formatação, não só apenas nesta página HTML, como também em outras páginas HTML, uma vez que a formatação não fica presa naquela página, como no primeiro exemplo, ou na tag de uma página, como no segundo exemplo. Neste caso, nós podemos simplesmente utilizar o arquivo CSS em diversas páginas HTML para formatar nossos elementos. Então, neste exemplo, nós formatamos o corpo com Light Blue, fazendo com que o fundo ficasse azul claro. O título, formatado em H1 com a cor Navy, que é o azul escuro. E Margin Left de 20 pixels para demonstrar o espaçamento. A tag parágrafo não teve formatação alguma, por isso ficou com o texto em preto normal. Em seguida nós falamos de JavaScript. Mas o que é JavaScript? JavaScript é uma linguagem de programação utilizada para desenvolvimento web. Com JavaScript é possível implementar funcionalidades dinâmicas em seu site. Vamos dar alguns exemplos. Atualizar conteúdo, controlar multimídia, animar imagens, entre outras funcionalidades de atualização dinâmicas que não são possíveis com HTML e nem com CSS. Então todo dinamismo pode ser controlado através de JavaScript em seu site. Seguimos em frente falando um pouco mais de JavaScript. JavaScript pode ser usado para implementar um comportamento dinâmico. Assim como o CSS, é possível a execução de JavaScript de diversas maneiras, como por exemplo, inline. Inline, nesse caso, o código estará diretamente no HTML. Então JavaScript terá um código que será colocado diretamente na tag HTML correspondente. Neste exemplo do botão, nós criamos um primeiro botão, onde temos o atributo chamado onClick, e neste onClick nós temos o código JavaScript, que é um alert escrito "você clicou no botão, -inline JavaScript". E quando estiver o texto "clique no botão", ao clicar neste botão, será mostrado uma mensagem de alerta "você clicou no botão inline JavaScript". Em seguida, nós temos também a apresentação de código JavaScript internal. O JavaScript internal, no código está em uma tag script no arquivo HTML. Desta forma, nós podemos perceber que neste segundo exemplo, temos HTML, temos head. No head nós temos um script, e nesse script nós temos myFunctionAlert, onde nós dizemos, você clicou no botão internal JavaScript. Essa myFunctionAlert é usada no segundo botão, que foi criado para eu clicar no botão. Em seguida, também podemos falar de execução de JavaScript external. Neste caso, o código estará no arquivo JavaScript separado. Neste terceiro exemplo, nós temos um botão que chama uma function, que é uma função, que é um pedaço de código no JavaScript, onde nós iremos executar o código. Uma função, ela executa um ou mais linhas de código JavaScript, e ela pode ser chamada pelo nome. Neste segundo exemplo, utilizaremos mySecondFunctionAlert, que é uma função definida no arquivo first_js_example.js. Este arquivo foi importado na linha script com atributo src, nomeando o arquivo first.js.example, que está na mesma pasta. Então, percebam que o JavaScript está separado do HTML, o que é a chamada ideal para grandes projetos de desenvolvimento. Em seguida, nós temos o botão onClick, que chama mySecondFunctionAlert, definida como uma function dentro de first.js_example. Ao clicar no botão, nós mostraremos a mensagem: você clicou no botão external JavaScript. Nós temos nesse exemplo do slide 3 botões, e cada um dos botões demonstrando você clicou no botão inline JavaScript com OK, você clicou no botão internal JavaScript com OK, você clicou no botão external JavaScript com OK. Esses 3 exemplos demonstram os vários tipos de utilização de JavaScript. Pessoal, nos sigam nas redes sociais. Nós vamos colocar aqui no vídeo cada uma delas, o Instagram, o Facebook, e nós vamos disponibilizar esse vídeo também no canal do YouTube do Curto Código. Deixe o seu like, compartilha com seus amigos. Sempre tem alguém precisando aprender. E eu espero que vocês tenham curtido. E até a próxima. Tchau, pessoal. Muito obrigado.